Eu quero falar sobre João Batista, um pouco sobre o ministério de João Batista. Olharmos a vida desse homem, alguns aspectos da sua vida, do seu chamado e da forma como ele se portou enquanto profeta do Senhor. Capítulo 1 de João, quero ler com vocês a partir do versículo número 19. Até o versículo número 23, diz assim: Este foi o testemunho de João, quando os judeus lhe enviaram de Jerusalém sacerdotes e levitas para lhe perguntarem: Quem és tu? Ele confessou e não negou. Confessou: Eu não sou o Cristo. Então lhe perguntaram: Quem és, pois? És tu Elias? Ele disse: Não sou. És tu o profeta? Respondeu: Não. Disseram-lhe, pois: Declara-nos quem és, para que demos resposta àqueles que nos enviaram. Que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele respondeu: Eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Vamos orar? Querido Senhor e Deus, nossa gratidão a Ti por esse ajuntamento, onde temos alegria, Senhor, de apresentarmos a Ti as nossas súplicas e cantarmos louvores ao Senhor e de ouvirmos atentamente, Senhor, a Tua palavra. Obrigado pela instrumentalidade desses adolescentes, Senhor. Nossa oração é para que o Senhor os fortaleça na fé, os guie desde sempre, Pai, para que eles possam sentir a alegria, o prazer e o deleite que é servir ao Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Ó meu Deus, usa-os como baluartes da fé, desde já, Senhor, no contexto nos quais eles estão inseridos, Senhor, seja no seu contexto familiar, seja num contexto, Senhor, escolar, seja num contexto, Senhor, de igreja, que a Tua bênção seja sobre esses Teus filhos queridos, Pai. Nossa oração também se estenda aos seus pais, para que o Senhor possa dar sabedoria, Senhor, aos pais desses adolescentes, para que possam instruí-los, para que possam admoestá-los, para que possam discipliná-los no caminho do Senhor e que possam se alegrar com a evolução, com o crescimento espiritual e pela fé, Senhor, possam continuar nessa peregrinação, nessa jornada, Senhor, que não é fácil, que é discipular. Discipular filhos é uma missão difícil, Pai, mas cheia de graça, cheia de misericórdia, Senhor. Que o Senhor, pois, nos ajude em nome de Cristo. Amém. Meus irmãos, eu quero falar com vocês um pouco sobre João Batista. João Batista ele foi um profeta de Deus, que teve uma carreira singular, uma vez que o seu nome ele se destaca pelo fato de ser o último dos profetas do Antigo Testamento. João Batista surge numa época de silêncio. João Batista ele aparece em um contexto no qual as pessoas elas esperavam, aguardavam ansiosamente o Messias. Então, depois de um período ali que se encerra com Malaquias, o último dos profetas no nosso cânon, até a vinda de Jesus Cristo se passam aí 4 séculos. E o desfecho do Antigo Testamento, ele se encerra com uma profecia acerca do Elias, do profeta Elias, aquele que iria vir no espírito de Elias. Ele se encerra também as cortinas do Antigo Testamento apontando para o sol da justiça que iria nascer. É como se fosse uma madrugada, alta madrugada, e havia essa expectativa, o sol da justiça irá brotar, o sol da justiça irá nascer. Então, justamente essa profecia acerca de Jesus Cristo, que é o sol da justiça, mas também acerca de João Batista, aquele que iria vir no espírito de Elias. Amados, então, dentro dessa história tão importante, que é a história da redenção, João Batista se apresenta como uma das figuras bíblicas das mais emblemáticas. Sua vida era movida pela discrição e também por ser algo um tanto quanto exótico na sua característica pessoal.
João Batista ele surge de um milagre, talvez você se lembre lá, Lucas capítulo 1 vai narrar a saga de Zacarias e Isabel, quando estes não podiam ter filhos, e aí vem uma profecia acerca de João Batista, e ele vem e é concebido através de uma grande operação, de um grande milagre. Lucas capítulo 1. João Batista ele cresce no deserto. Ele cresce e vai para o deserto, onde ele começa então a sua jornada, o seu ministério. Alguém que comia gafanhotos, mel silvestre, e se vestia com peles de animal, então é uma figura bem exótica. Mas o que João Batista tinha de mais importante não era propriamente dito sua característica pessoal, mas a mensagem que ele portava dentro desse chamado para a sua vida na história da redenção. Aqui nós temos uma fala sobre João Batista no início do Evangelho de João. Não confundamos, quem escreve o Evangelho de João é o apóstolo João. Ele escreve acerca de João Batista, esse que é o precursor do Messias, que também tem um grau de parentesco com Jesus. Vocês sabem, né? Eles são primos, né? Segundo a carne. Então, alguns pontos aqui, irmãos. Primeira coisa que eu quero falar para vocês é sobre João como o precursor do Messias. De certa forma, João já tinha sido chamado desde o ventre da sua mãe para ser profeta. Quando Isabel recebe essa mensagem do anjo Gabriel, que ela iria conceber e ter um filho, dado a Zacarias, com 6 meses de gestação, ela é movida a ir ter com Maria, que por sua vez também recebe o anúncio da vinda de Jesus. Então esse bebê ele já estremece dentro do ventre de Isabel. Veja que as profecias do Antigo Testamento já atestavam seu chamado. Ele é aquele que iria adiante do Senhor no espírito e poder de Elias, aquele que iria preparar o caminho para o Salvador. Veja que esse preparar de caminho poderia ter sido através dos sumos sacerdotes, figuras religiosas tão importantes, mas que estava bem desgastada na época do primeiro século. Podia ser através de Anás, podia ser através de Caifás, poderia ser através de Pilatos, através de qualquer autoridade da época, mas não, isso lhe é anunciado por meio de João. Esse propósito nas profecias levaria um caminho para o Senhor. Imagine só você ser parte do comitê de organização das Olimpíadas. Seria algo honroso. Nos maiores jogos, os mais importantes jogos olímpicos, os mais importantes jogos do mundo, um dos eventos mais importantes de toda a Terra. Só que isso ocorre de 4 em 4 anos. Várias pessoas tiveram esse prazer, essa oportunidade. Mas você imagine só ter o privilégio que João teve de preparar o caminho para o Senhor. Isso aconteceu uma única vez, meus irmãos. Dentro da história da redenção. A eternidade que rompe o tempo e que entra na nossa história. De fato, Jesus vai voltar, mas aí ele vai vir para consumar todas as coisas. O início agora desse ápice da história da redenção é justamente a encarnação do Filho de Deus. Ora, porque sem a encarnação do Filho de Deus não teríamos que aguardar, não havia escatologia, não é? E João, ele enfatiza isso várias vezes. Ele vem após mim. Quando João, o evangelista, ele recorta uma fala de João Batista que cumpre muito bem o propósito para o qual ele vai escrever esse evangelho, no versículo 15, ele diz assim: João testemunha a respeito dele e exclama: este é o de quem eu disse, o que vem depois de mim. O que vem depois de mim tem, contudo, a primazia, porquanto já existia antes de mim. Versículo 19 vai repetir-se essa expressão: este foi o testemunho de João. No versículo 32 vai dizer assim: e João testemunhou. No versículo 35, João mais uma vez está falando de Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Então veja aqui qual era o propósito da vida de João, se não ser o precursor do Messias. E isso ele falava de maneira abundante: esse é o testemunho, esse é o testemunho, esse é o testemunho acerca do Salvador. Era isso que João fazia. João nasceu antes de Jesus e começou o seu ministério primeiro, mas ele tinha a consciência de que
Jesus, ele veio ter a primazia porque já existia antes dele como Deus que era, como Deus que é. Um comentarista chamado William Hendrickson, ele diz assim: entre Cristo e João há uma diferença similar à que existe entre o infinito e o finito, o eterno e o temporal, a luz original do sol e a luz refletida da lua. Isso foi exatamente o que João Batista confessou. Que coisa maravilhosa isso. Essa declaração da eternidade de Jesus Cristo. Ele que era, que é, o que há de vir. Essa era a proclamação, essa era a mensagem de João Batista como esse precursor do Messias. Hoje nós não somos mais precursores, nós não recebemos essa incumbência, mas hoje somos aqueles que seguem os passos de Jesus Cristo e que temos essa mesma glória e que temos esse mesmo privilégio, de certa forma, de conhecermos a palavra de Deus e de seguirmos esse Cordeiro de Deus que já veio ao mundo, que já tirou o nosso pecado, assim nós cremos pela fé. Meus irmãos, mas a humildade de João é uma característica importante do seu ministério. Ele é um humilde servo. Imagine só, quando eu falei para vocês que a missão de João Batista era singular. Ele foi escolhido de maneira providencial e de maneira soberana para cumprir essa função, para ser esse que iria preparar o caminho do Senhor Jesus. Veja que, ao fazer isso, ele em nenhum momento se vale desse posto, desse chamado, ou pelo seu grau de parentesco, como primo, mas ele sempre mantém uma postura humilde. Ele sempre mantém essa postura. Em outro momento, ele vai dizer assim: convém que ele cresça e que eu diminua. Aqui mesmo, nessa mesma passagem, nós não lemos, mas no versículo 27 diz assim: o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Mais uma vez, João se mostra aqui com tamanha humildade. E eu atribuo isso ao seu contentamento com sua posição. Porque dentro dessa passagem aqui, nós não estamos investigando ela com muitos detalhes, mas esse testemunho de João, ele é dado aos sacerdotes, aos principais sacerdotes e aos levitas, autoridades religiosas da época. E eles são mandados ali, uma comitiva, ter com João, para justamente lhe inquirir, lhe perguntar: quem és tu? Você é o profeta? Você é Elias? E ele diz: não, ele sabe quem é e sabe a que veio. E no versículo 20 ele diz assim: e confessou e não negou, confessou: eu não sou o Cristo. Ou seja, em nenhum momento querendo se aproveitar ou se apropriar de qualquer glória, se não fosse somente a glória de Cristo, de apresentar Cristo como o grande Salvador. Eu não sou. A grande dificuldade que nós temos, irmãos, não é de dizer o que eu sou, mas dizer o que eu não sou. Nós gostamos de dizer aquilo que somos. Às vezes nós até enfeitamos quando vamos falar sobre nós. Mas difícil dizer assim: eu não sou isso. É difícil quando, diante de elogios ou diante de algumas falas, a gente poder chegar a dizer assim: esse que você está descrevendo, não sou eu não. Pode ser outro, eu não. Esse é sempre um ponto difícil para a gente. Mas João, de pronto, ele trata logo em dizer quem não é. Nós não precisamos pintar uma imagem sobre nós. Na verdade, nós não precisamos disso para viver. Nós não precisamos que a nossa imagem seja alimentada. Nós não precisamos da nossa reputação em alta. João tinha em grande valia aqui o seu caráter. E aquilo que Jesus era para ele era suficiente. Como se dissesse: eu sou pequeno demais. Nem me comparo nem de longe com o meu Cristo, com o meu Salvador. É isso que ele é. Eu não sou o Cristo. Eu penso que João ficaria profundamente triste ao ser exaltado e adorado, vendo o palco que é montado para ele nesse período. Além de ser um lamentável pecado, é um desserviço à memória do profeta de Deus. A melhor forma de lembrar de João é falar de Jesus.
A melhor forma de lembrar da memória de João é adorar a Cristo. Porque o seu ministério foi um holofote, apontando para a glória de Deus. Veja que, meus irmãos, ele tinha um contentamento com sua posição. Ele se identifica com sua mensagem, porque no versículo 23 diz assim: eu sou a voz do que clama no deserto. Mas percebam, a pergunta que vai provocá-lo a dar essa resposta é: que dizes a respeito de ti mesmo? Então ele responde: eu sou a voz do que clama no deserto, endireitai o caminho do Senhor, como disse o profeta Isaías. Quando lhe é perguntado: o que é que você diz a respeito de si mesmo? Ele fala a mensagem. É como se ele dissesse: vocês querem se lembrar de mim, vocês querem saber quem eu sou uma voz. Eu sou a mensagem. É como se ele dissesse: tire a mensagem de mim, eu não sou nada. Tirem a mensagem de mim que eu não sou nada. O que é que nós temos, irmãos? Somos um vaso de barro, mas que, no entanto, carregamos um tesouro precioso dentro de nós. Que é a mensagem da salvação, é o Evangelho. Quem é você? Diz: eu sou uma voz. Essa voz diz o quê? Qual lugar? Onde ela atua? É uma voz que clama no deserto, não nos palcos, mas no deserto. O que é que essa voz diz? Endireitai o caminho do Senhor. Endireitai o caminho do Senhor. Quando pergunta acerca dele, ele vai falar a sua missão e vai citar a Escritura, vai falar sobre o profeta Isaías. Então veja que há um contentamento com a posição que ele tem, uma honra. Ele tem uma visão superlativa sobre Cristo, acerca do Senhor, porque ele diz no verso 27, o qual vem após mim, do qual não sou digno de desatar-lhe as correias das sandálias. Como devemos ser cuidadosos, irmãos, para que não roubemos a glória de Deus. Um pastor muito querido, que foi o meu discipulador no CPO, há um curso que eu fiz há alguns anos atrás, que o irmão Wellington de Boqueirão, ele está fazendo esse mesmo curso. Certa vez, um pastor que era um tutor, ele é falecido, pastor Luiz Ricardo, certa vez ele falou algo para mim que me marcou profundamente. Ele disse assim: filho, não apareça mais do que a mensagem. Aquilo foi como uma flecha no meu coração. Não apareça mais do que a mensagem. Eu disse: que verdade preciosa que eu carrego comigo. Não aparecer. Não precisamos aparecer. Aliás, eu gostei muito quando esse púlpito ele aumentou. Vocês lembram que era um púlpito mais baixo aqui? Ele aumentou e eu desapareci. O pastor Flávio ainda aparece bem, mas eu estou quase desaparecendo nesse púlpito. Eu me lembro muito de um pastor, quando eu morava lá em Fagundes. Eu não lembro da mensagem do pastor. Eu não me lembro do rosto do pastor, mas eu me lembro do sapato do pastor. Que ele é muito caricato, sapato muito bonito, muito alinhado, mas que roubava qualquer cena na hora da pregação. Eu não sei se o meu sapato era feio, eu estava comparando com o dele, mas sabe, meus irmãos, como nós devemos ser modestos, como nós devemos ser simples no anunciar da mensagem de Deus. Para quê? Para que Cristo apareça. Eu falo de um aspecto estético, mas isso se aplica mais à questão do coração, qual a intenção do nosso coração. João, ele estava muito bem resolvido, obrigado. Ele era uma voz, era um humilde servo. Mas veja também, meus irmãos, que João, ele cumpriu cabalmente o seu propósito, que era ser um canal de bênção para outros. Nós também não lemos, mas eu queria que você voltasse os seus olhos para o versículo 35. Nessa passagem diz que no dia seguinte estava João outra vez na companhia de 2 dos seus discípulos, e vendo Jesus passar, disse: eis o Cordeiro de Deus. Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. E Jesus, voltando-se e vendo que o seguiam, disse-lhes: que buscai? Disseram-lhe: Rabi, que quer dizer mestre, onde assistes? Até aqui, aliás, verso 39, respondeu-lhes: vinde e vede. O que é que está acontecendo, meus irmãos? João, ele tinha um ministério onde ele batizava pessoas, aplicando como um ritual algo inédito para a história do judaísmo, que era batizando
judeus. Era comum a prática do batismo nessa época para gentios. É claro que esse é um símbolo da nova aliança que vai ser bem fundamentado pelo Senhor Jesus Cristo, mas esse é um batismo diferente. Ocorre que ele tinha também os seus discípulos, como um mestre. Então, ele tinha os seus discípulos, ele estava preparando o caminho para o Senhor, mas o fato é que João Batista acabou por juntar vários seguidores, era uma prática comum. Então, esses que estavam seguindo João Batista, em dado momento, eles sempre ouviam falar acerca de Jesus, obviamente, porque esse era o ministério de João Batista, mas nessa passagem particular, diz que haviam ali 2 desses discípulos com João, e um deles era André, irmão de Simão Pedro. E aqui eles ouvem mais uma vez a mensagem de João Batista. Ele parecia um disco furado. Vocês sabem, os mais antigos, depois os adolescentes podem pesquisar no YouTube, mas havia o disco de vinil, e se houvesse ali um furo, ele ficava repetindo o mesmo trecho exaustivamente, né, até você ficar bem irritado. Aqui João Batista está dizendo a mesmíssima mensagem: eis o Cordeiro de Deus, eis o Cordeiro de Deus. Às vezes nós mesmos abusamos da nossa própria mensagem. Às vezes eu estou preparando lá um sermão, uma meditação, eu estou pregando para alguém. Às vezes nós temos cultos aqui quinzenalmente com o pessoal da fábrica aqui de Dandinha, e eu prego, é praticamente a mesma mensagem. É Jesus Cristo que é o Salvador. É a necessidade de arrependimento, é a necessidade de nova vida. E eu fico pensando, eu vou falar a mesma coisa. Eu falo, mas eu não tenho outra mensagem, irmãos. Essa mensagem é suficiente. Essa mensagem, ela não precisa ser incrementada. Essa mensagem, por mais simples que seja, ela não é simplória. Pelo contrário, ela é poderosa para salvar. Então, repita. Você que está aí na escola, na universidade, e talvez seus colegas dizem, então só fala nisso. É porque a boca só fala do que o coração está cheio. É que você pode replicar essa mensagem, eis o Cordeiro de Deus. Então ele estava falando para os discípulos, viu Jesus, quando ele viu Jesus, eis o Cordeiro de Deus. Em tempo e fora de tempo, eis o Cordeiro de Deus. De tanto ele falar, o que é que acontece? Os 2 discípulos, ouvindo dizer isto, seguiram Jesus. Deixaram João Batista e foram seguir Jesus. Mas isso não é tomado por ciúme, com ciúmes. Ele tinha esse propósito mesmo, como arauto, anunciar. Quando eles escutam acerca da mesma mensagem, olham para Jesus e seguem Jesus, é como se João Batista dissesse, vai com Deus. É para isso mesmo. Meu ministério é esse mesmo, é apontar o caminho do Cordeiro de Deus. Então, essa é uma passagem, irmãos, que ela é por demais suave. Essa passagem das mãos de João para as mãos de Jesus. Que Deus nos conceda esse privilégio de levarmos muitos para Cristo, sem inveja, sem competições. Devemos nos alegrar com o reino e com aquilo que Deus está fazendo nesse mundo, quem Ele está usando para chamar novos membros da sua família. Veja que passagem suave. É alguém que está aqui com seus discípulos e agora pode os passar para o Mestre Jesus. Essa é a nossa missão. Seja com filho, seja em qualquer ato missionário, esse é o nosso propósito. Vai com Deus, se apegue com Cristo cada vez mais. João Batista nos deixa essa lição. É alguém que serve como um canal de bênção. Canal de bênção. Quando a gente chega em Atos capítulo 19, lá no mundo gentil, tem discípulo de João Batista ainda. Tamanho o ministério de João, tamanha a repercussão de João, mas todos dentro desse propósito soberano, eles acabam indo a Jesus, seguindo Jesus. Não façam seguidores para vocês. Não invistam tempo, não se preocupem com seguidores nas redes sociais. Façam discípulos para Cristo. Apontem que a vida de vocês seja um canal de bênçãos, apontando para o grande Salvador. Eu estava vendo hoje um pequeno vídeo sobre Kaká, ex-jogador. Eu gosto de falar de Kaká porque é ex-jogador de São Paulo, né? Então eu gosto muito de falar nele. Então ele estava falando da época da Copa do Mundo, onde ele
os jogadores lá na concentração iam para as noitadas, iam para as festas, iam para o jantar e depois iam fazer lá, curtir a sua vida. E Kaká dizia assim, não, eu procurava me isolar. Se eu saísse para jantar, eu jantava, aí voltávamos eu, Lúcio, ele disse a alguns atletas da época, que seleção, né? Tem que fazer essa ponderação, que seleção. Então eles voltavam para a concentração, jantavam e voltavam. Ele disse que ele procurava não ficar de vacilo. Ele disse voltava para a concentração e ia ler a Bíblia. Ele disse ele lia muito a Bíblia, lia muito a Bíblia, lia muito a Bíblia. Meus irmãos, como é bom ter uma vida que inspira, né? Como é bom ter uma vida que encaminha para o Senhor Jesus, com as nossas faltas, com as nossas debilidades, mas com a graça de Deus nós podemos ser esse farol. Quero concluir, irmãos, concordando aqui com Hernandes Dias Lopes, replicando também uma das suas falas, que ele diz assim, em cada período da história, Deus envia seus mensageiros para chamar o povo ao arrependimento, antes do juízo. Na reforma do século XVI, por exemplo, isso aconteceu. Elias veio nas palavras candentes de Lutero, Calvino e John Knox. No século XVIII, Elias veio no fervoroso espírito de John Wesley, George Whitefield e Jonathan Edwards. Hoje, Elias vem no ministério de todos aqueles que se levantam no poder do Espírito, em nome de Deus, para chamar o povo ao arrependimento. Graças a Deus pelo ministério de João Batista. Graças a Deus por essa voz que clama no deserto, aquele que preparou o caminho para o Senhor, esse que pavimentou o caminho para o Evangelho passar. Bendito seja o nome do Senhor, porque João Batista ele não se deixou ser tomado por nenhum espírito de orgulho, mas foi um servo humilde. Convém que eu diminua, convém que ele cresça. E também como um canal de bênção, apontando sempre para Jesus. Que a sua vida seja uma estrada, apontando para o Cordeiro de Deus. Em nome de Jesus, amados. Amém. Vamos orar? Nosso Senhor e Rei, nossa oração a Ti com gratidão, com louvor, com exultação, Pai, porque nós não celebramos, Senhor, de maneira idólatra a memória, a vida de João Batista, não, Senhor, mas reconhecemos à luz da Tua palavra quão grande foi o seu ministério, quão poderoso, quão sofrido também, e quão fiel foi João Batista. E se nós queremos, Senhor, honrar com a sua memória, é só falar sobre Jesus, é falar sobre o Cordeiro de Deus, porque essa foi a mensagem replicada, repetida, Senhor, de maneira altissonante. Essa foi a mensagem pregada por João Batista, de maneira fervorosa. Essa foi a sua proclamação, de maneira corajosa. Essa foi a sua mensagem, dita, Senhor, do deserto ao palácio. Nós queremos, Senhor, pedir intrepidez e graça, para que tenhamos com o mesmo espírito, Pai, de coragem, de ousadia, de temor, honrar o Teu santo nome e proclamar o Cordeiro de Deus, que já veio para salvar os arrependidos, dos quais nós somos os principais. Ao Senhor seja a glória para sempre. Amém.